Eu ganhei essa fonte aqui de um colega. Vocês vão lembrar dela aí. É que ela tá sem a proteção de cima, né? Acho que agora vocês vão lembrar. Algum tempo atrás aí eu fiz um vídeo falando que eu tinha ganho algumas coisas aí de um colega, né? Um colega que trabalha com RF. Aí ele me enviou essa fonte. Isso aí foi em outubro de 2025. Mas eu estava com outros projetos e eu não estava precisando da fonte. Não cheguei nem a ligar, né? Para testar. Só que esse ano os projetos avançaram e eu estava pensando em montar um amplificador aí com uma potência maior e ia precisar de uma fonte de 50 volts. Uma fonte de 50 volts. E ela é 50 volts, né? E aqui na saída, se a gente colocar no modo bridge, né, que é ponte, ela consegue me fornecer até 8 amperes, 8, 9 amperes, com 50 volts. É o que eu ia precisar para o projeto aí. O projeto gasta mais ou menos 6 amperes, por 48 volts. Então, eu botei a mão na massa. Deixa eu pegar a lâmpada série. Fiz a lâmpada série. Tá aqui a lâmpada série. A lâmpada série. Pegando o bocal ali, para vocês verem como é que funciona. Tá. Aí. Pronto. O cabo aqui vai lá na tomada de 220. Eu ligo o aparelho aqui. A lâmpada série aqui. Tá? Então, se tiver algum curto, a lâmpada série vai acender. Então o que eu fiz? Eu liguei essa fonte aqui na lâmpada série. Não acendeu, né? Deu só aquela piscada inicial na lâmpada série. E eu fui medir a tensão aqui na saída. Só que deu 0 volts. Não deu tensão na saída. Então eu entrei em contato lá com a pessoa que me cedeu a fonte. Aí no domingo eu peguei o manual dela. Aí eu descobri que ela é uma fonte subordinada, né? Então aqui na entrada, onde tem esse cabinho, que eu coloquei esse cabinho aqui, é uma entrada para startar, para dar partida na fonte. Aqui precisa de 30 volts para essa fonte funcionar. Você injetar 30 volts externo. Mas eu não tinha 30 volts. A fontezinha que eu tenho aqui, a fonte que eu tenho, ela me dá no máximo 25. E pensei o seguinte, eu poderia injetar aqui esses 18 volts, né? Aí eu fui tentar descobrir quanto que ela precisaria aqui na entrada, né? Aí eu descobri que os 30 volts passa por esse resistor aqui, que eu jampeei, porque ele sem o jumper, ele derruba a tensão de 18 ou de 30 para perto aí de 20 volts, mais ou menos.
Passa por esse resistor e derruba para perto de 20. Aí passa por esse regulador de tensão 7815, que vai aqui para o pino 15. É o pino 15 da fonte? Agora eu não estou lembrado. Eu acho que é o pino 15. Que tem que ter 15 volts. É o pino 15 que tem que ter 15 volts na entrada dele. Então, ia dar certo, né? Se eu injetasse 18 aqui, aí eu curto-circuitei, tá passando direto. Tá passando direto aqui pelo resistor, né? Aí vem pelo regulador de tensão e entra com 15 volts aqui. Eu achei que os problemas estavam resolvidos, né? Com isso, que ia dar partida na fonte. Fui lá medir a tensão de saída. Não tinha tensão de saída. Tudo ligado na lâmpada série. Aí desliguei a fonte, né? E fiquei só com os 18 volts de entrada aqui, já que a parte a parte aqui da fonte que é para dar início nela, para ela entrar em oscilação, ela é separada, né, da fonte principal. Você não precisa de ter os 220 volts ligados para ter os pulsos aqui, PWM. Aí comecei a analisar aqui as saídas, né? E descobri que o CI tinha ido pro pau também. Tava dando umas tensões aqui diferentes que não deveria dar. Então, aí eu decidi retirar o CI, né? Que deu um trabalhão para fazer, porque a placa as ilhas aqui, elas são metalizadas, né? Então, quando solda, a solda entra por dentro da ilha e passa para o outro lado, né? Deu um trabalhão danado para tirar esse CI aqui, mas eu consegui tirar, tá? Consegui tirar sem danos aqui a placa. Tá aí. Já tá lá já coloquei de volta, né? O CI não. Porque antes tava o CI, não tinha esse. Não tinha esse soquete não. Essa ideia do soquete aqui foi eu que tive, porque eu vou soldar e depois para desoldar novamente, se preciso, né? O CI vai dar um trabalhão de novo e vai danificar aquelas trilhas lá, né? Então, para não ter que ficar soldando e desoldando, eu coloquei esse soquete. Então, aí agora vamos soldar aqui de novo o soquete e colocar o CI no lugar para ver o que vai dar. Beleza? Bom, depois de soldar o soquete, né? Eu coloquei o CI ali no lugar e testei as tensões aqui no integrado e agora tá normal. Minha cabeça fica batendo aqui no soquete, no suporte do celular. Aí a gente tem que ter aqui no pino 10
É difícil de ver aqui, viu? E no pino 10 eu tenho que ter quase 0 volts. Então tá dando 44 milivolts. Tá dentro do esperado. No pino 11 eu tenho 6,69 volts. Essa tensão aqui, ela tá correta. Do pino 11. O pino 11 aqui é onde sai os pulsos ali. E no caso aqui desse arranjo nesse aí, tem que dar 35 kHz. Então, tá dando 6,7 aqui no pino 11 e no pino 14. Tá correto. Eu vou mostrar aqui a frequência. Vou mudar aqui o multímetro para mostrar a frequência. Então, tá aqui 60 Hz, mas isso aqui é da rede, né? A ponteira tá na minha mão. E aqui, onde eu estou medindo, no T2, é o gate do transistor, do IRFP 460. Lá no projeto, pede um 450, mas por segurança eu coloquei um 460 que é mais, que aguenta mais potência. Então, deu ali 34,7 kHz. Está aí dentro do esperado. Só lembrando que essa parte aqui da fonte é a parte de chaveamento, né? É um dos transistores aí, que é a parte de alta tensão. Então aqui está chegando 310 volts, mas está desligado da rede elétrica. Esse cabo aqui, ó, esse cabo aqui está desligado da tomada, tá? Porque essa fonte aqui é independente. A parte de PWM dela, de controle aqui, é subordinada, né? Então, você tem que injetar 30 volts aqui na entrada para o CI funcionar. Aí esse 30 volts passa por esse integrado aqui, 7815, regulador de tensão, e vai para o CI. Como eu não tenho 30 volts, o que eu fiz? Eu injetei de 18, tem uma fonte ali que dá 18, então esse cabinho aqui, azul, branco e preto, está entrando 18 volts, e ele passa por esse resistor aqui. Eu jampeei esse resistor, porque esse resistor aqui é no caso de você usar os 30 volts, porque ele vai dar uma queda aqui para aproximadamente 20 volts para entrar no 7815. Como eu não tinha os 30 volts, joguei 18, jampeei aqui, né? E esse jump aqui está vindo direto para o 7815. Então 18 aqui, entrando 18 e saindo 15 aqui para o integrado. Tá bom? Só para confirmar aí, é o pino 16, pino 15. Vou ter que mudar aqui para tensão, né? Vamos lá. Olha lá. 14,97. 15 volts, né? 15 volts aqui na entrada. Então tá saindo dali 15 e entrando aqui 15 no CI. Tá? Importante verificar nesse integrado também. Aqui o pino 8 tem que dar aproximadamente uns 4,9. Tá lá, 4,85. Deixa eu tirar a mão aqui. Pronto. E é isso aí. Então, essa segunda etapa aqui de botar o bichinho para oscilar já tá pronta. Uma coisa que aconteceu. Quando eu liguei a fonte, ela
ela funcionou. Essa parte aqui do PWM funcionou. Só que estava instável. Por que estava instável? Porque tem um transistor aqui. Esse transistor aqui é do shutdown, né? De desligamento da fonte. Porque essa fonte também tem uma proteção externa, porque ela trabalha com outro módulo. Que essa fonte aqui é feita para alimentar um amplificador de 250 watts de FM. E FM ou TV, eu não sei precisar, mas é um módulo de 250 watts. E esse módulo, ele acaba ajudando aqui na detecção de corrente, né? Então, aqui saem as leituras de corrente por esses conectores, vão lá para o outro módulo e você entra com a informação aqui de novo, nesses conectores. Só que aí você tem a opção de deixar manual aqui para fazer o ajuste, né, aqui no PWM. Se der algum pau, né, na fonte, aí você deixa em manual para fazer os testes, sem ter que ligar o módulo. E foi isso que eu tinha feito. Aí eu deixei em manual aqui, e quando você deixa em manual, os 5 volts que entra aqui no CI, que tem 5 volts aqui no pino 16, o próprio CI gera essa tensão. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um transistor aqui, que ou ele entra em saturação ou ele entra em corte. É esse CI aqui, ó. Quando você injeta 5 volts nesse CI, ele entra em saturação e aí a saída do transistor vai para o pino 10 e entra 0 volts no pino 10, que é para liberar as saídas aqui, né, onde tem a oscilação, os pinos 11 e 14, que vão aqui para os transistores. Se você tiver 5 volts aqui no pino 10, ele corta as saídas. Aí os transistores não funcionam. É uma coisa bem bolada, né? Porque você protege as saídas. Só que você precisa de colocar no manual aqui, na opção de manual, para o transistor entrar em saturação. O que estava vendo é que esse transistor aqui estava com fuga e ora ele funcionava, ora não funcionava o CI, né? Então eu tive que trocar esse transistor aqui também, e quando eu medi as tensões estavam erradas, né? Tava dando 4 volts aqui, né? Tava dando 4 volts no coletor e 4,6 na base. Aí eu desconfiei desse transistor. Aí fui lá, comprei outro transistor, coloquei no lugar e tirei, medi o outro, né, que estava estragado, e ele estava aberto aqui na junção base e emissor. Aí por isso que estava dando essa tensão errada aqui para o pino 10. Aí o pino 10 estava dando 3,6 volts. Então acima de 0,4 ele já vai interpretar como se tivesse algum problema na placa, e aí ele não deixa
chavear, né? Ele não deixa oscilar. Então as saídas aqui, elas param de oscilar. Elas parando de oscilar, os transistores também não vão chavear, né? Outro problema que teve foi desse transistor. Esse transistor aqui estava queimado, né? Eu acho que alguém fez manutenção na placa e ao invés de colocar um IRFP 450, que é o original da fonte, são dois IRFP 450, o cara colocou um IRFP 150. Então, queimou, né? Quando ligou, o IRFP 150 é para 100 volts e o IRFP 450 é para 500 volts, né? Então aí deu esse problema. Isso aqui entrou em curto, esse 150, e ele estava aqui. Aí também comprei um par de IRFP 460 e coloquei aqui no lugar. Então foi essa a manutenção feita nessa fonte. E agora vamos testar a saída, né, para ver se está dando 50 volts aqui. Essa fonte aqui é de 50 volts. E pelo que eu entendi, ela não tem proteção, né? Ela tem que ter o módulo para proteger a fonte. Então eu vou medir aqui a tensão, mas não vou utilizar essa fonte, porque sem proteção é um risco muito grande. Aí eu vou bolar um circuito de proteção aqui, tanto de curto quanto para sobrecorrente, né? E colocar nela. Aí sim, aí dá para utilizar. Mas sem isso eu não vou arriscar usar essa fonte. Beleza? Então no próximo vídeo a gente vai ver se a manutenção foi bem sucedida.